Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, para a nossa aulinha de Química, tá? E hoje vai ser a aula que nós vamos encerrar as funções inorgânicas, tá? Então, para a gente poder entender isso, para a gente poder conseguir sair daqui bem para os próximos assuntos na parte físico-química, tá? Vocês precisam lembrar de algumas coisas. O nosso foco da aula de hoje é esse aqui, ó. São os óxidos, tá? São os óxidos. É a última função inorgânica, tá? Tendo em vista que a gente já viu aqui os ácidos, as bases e os sais. Só que, antes da gente começar os óxidos, tá? Eu vou precisar que vocês saibam interpretar uma coisinha chamada escala de pH, tá? Que a escala de pH, ela engloba todas as funções, tanto o ácido como base, como os sais, como também os óxidos, beleza? Então, vamos lá. Para a gente começar aqui a falar um pouquinho sobre a escala do pH, tá? Você vai lembrar do seguinte, tá? A escala do pH. O que significa pH? Significa o produto iônico, tá? É a gente fazer o cálculo, tá, do produto hidrogênio iônico, tá? Ou seja, da concentração dos íons H+, que me dá nada mais, nada menos do que a acidez, tá bem? Esse cálculozinho a gente calcula com logaritmo, tá? Mas a gente só vai ver isso lá em equilíbrio químico, tá? Em equilíbrio químico aí a gente vê de forma palpável, a gente vê de forma, teórica e prática essa questão do cálculo do pH. Mas agora eu quero que vocês entendam somente na teoria, tá bom? Vê só, gente, vê só. A escala do pH, tá? Você costuma ver lá no seu nono aninho, tá? E vê também no primeiro e também a gente repete isso no terceiro, tá? Do ensino médio, tá? E a escala de pH, ela é mais ou menos assim, ó. É uma escala que ela vai de 0 a 7, de 7 a 14, tá? E essa escala aqui, ela me diz muita coisa, tá bom? Ela vai me dizer o seguinte, ó. Em valores entre 0 e 7, eu tenho meio ácido. Em valores entre 7 e 14, eu tenho meio básico. Em valores exatamente, eu falei exatamente em 7, eu tenho meio neutro. Professor, isso vai influenciar em que na minha vida? Vamos lá. Isso vai influenciar em você determinar a acidez, por exemplo, de cosmético, por exemplo, de comida, da água que a gente toma, tá? Então, assim, isso é um conceito que a gente usa muito no nosso dia a dia, tá? E, professor, como é que eu faço essa análise aqui? Você vai lembrar do seguinte, tá? Se o meio for ácido, você vai lembrar que a concentração dos íons H+, ela é maior do que a concentração dos íons OH-. Professor, se o meio for básico, você vai lembrar que a concentração dos íons H+, ela é menor do que a concentração dos íons OH-. Espera aí, primeira dúvida. Professor, eu sempre aprendi que no meio ácido só libera o íon H+, que é a ionização dos ácidos. Professor, eu sempre aprendi que no meio básico sempre libera OH-, que é a dissociação iônica das bases. E por que você está falando aqui que no meio ácido tem H+, e OH-, no meio básico tem OH- e H+? Porque você vai lembrar do seguinte, segundo Arrhenius, segundo a definição de Arrhenius, o meio ácido, ele só tem característica de ácido, ele só me dá propriedades ácidas se for em meio aquoso. Lembra disso? Tanto o ácido como a base, como também os sais que eu vou falar daqui a pouco, tá? E você vai lembrar do seguinte, ó. Imagine o seguinte, imagine que a gente tem aqui uma solução, para que tu se ligue aqui, ó. Imagine que a gente tem aqui uma solução aquosa, ou seja, água, tá? E aqui eu vou dar um exemplozinho. Imagine que a gente coloca aqui ácido clorídrico, HCl. Olha o que tu aprendeu. Tu aprendeu o seguinte, ó, que quando esse ácido vem para o meio aquoso, ele dissocia em H+, Cl-. E eu te falei que é exatamente esse íon H+, que dá a característica dos ácidos. Só que acontece uma coisa que eu não falei, a água também dissocia. E essa água dissocia como, professor? Ela dissocia assim, ó, H+, OH-. Essa é a dissociação da água. E percebe que eu tenho os dois íons aqui. Tanto eu tenho o H+, que caracteriza o ácido,
como eu tenho um OH-, que provavelmente vai caracterizar uma base. Professor, mas espera aí, mas como é que eu vou fazer essa análise? Olha só, quem está em maior quantidade? O íon H+. Então, se o íon H+ está em maior quantidade, é por isso que o meio que caracteriza aqui é o meio ácido. É por isso que a gente diz que a concentração dos íons H+, ela é maior do que a concentração dos íons OH- em meio ácido. Professor, no meio básico, acontece a mesma coisa, só que o inverso. Vou fazer o mesmo exemplo. Vê só. Imagine o seguinte, imagine que nós tínhamos aqui uma solução, obviamente, né, bem análogo ao exemplo anterior, nós temos uma solução aquosa, ou seja, na presença de água. Imagine que aqui a gente vai colocar uma base, imagine que a gente coloca aqui hidróxido de sódio, tá? Que é uma base forte, né, uma base forte, base formada por metal do grupo 1. Esse hidróxido de sódio, a gente aprendeu que ele dissocia, ou ioniza-se, não é assim? Aliás, desculpa, ioniza-se é os ácidos, as bases dissocia-se, tá? Então, vamos lá, a dissociação das bases, ou dessa base aqui, que no caso eu estou falando do hidróxido de sódio, ela dissocia-se assim, ó, Na+, OH-. Só que a gente precisa lembrar do seguinte, a gente precisa lembrar que a água também ela dissocia, e ela dissocia como? H+, OH-. Espera aí, você consegue perceber, você consegue enxergar aqui junto comigo que eu tanto tenho o íon H+, que caracteriza o ácido, como também eu tenho o íon OH- que caracteriza as bases. E quem está em maior quantidade? Aquele que está em maior quantidade é exatamente a hidroxila, ó, é exatamente o íon OH-, que caracteriza o meio básico. Então, espera aí, professor, então, em suma, se o meu pH ele for entre 0 e 7, o meio é ácido e a concentração de íons H+ é maior do que a de OH-, eu já provei. Isso serve para qualquer ácido, beleza? Se o meu for básico, o meu pH ele aumenta de 7 e a concentração de H+ ela é menor do que a de OH-, perfeito? E eu já provei aqui para vocês que a concentração de OH- é maior. Isso serve para qualquer base, beleza? Só que tem um detalhe, né? A gente pode olhar aqui na escala o seguinte, onde eu tenho uma acidez muito elevada ou uma alcalinidade muito elevada. A gente costuma dizer o seguinte, olha o parâmetro que a gente usa. A gente costuma dizer que entre 7 até 4,5 eu tenho uma acidez baixa, né? A gente costuma dizer que isso daqui é levemente ácido, tá? Se nós compararmos ou se nós analisarmos essa acidez abaixo de 4,5, aí a gente já tem uma acidez considerável. E enquanto essa acidez, né, descer aqui ou tender para 0, essa acidez vai aumentando. Não esquece, acidez eu estou falando de concentração de íons H+, então é por isso que são coisas inversamente proporcionais, são grandezas inversamente proporcional. Espera aí, enquanto a acidez aumenta, o que acontece com o meu pH? Diminui. Isso tem que ficar claro na tua cabecinha, tá? Vou repetir para que você possa entender, tá? À medida que o meu pH vai diminuindo, ou seja, vai tendendo para 0, beleza? A minha acidez vai aumentando, o meu caráter ácido vai aumentando. Então isso quer dizer o seguinte, ó, que eu estou falando da concentração dos íons H+. Então isso quer dizer o seguinte, se a minha acidez, que é a minha concentração dos íons H+, ela aumenta e matematicamente já a gente vai mostrar isso, que isso acontece, tá? O que acontece com o meu pH? Diminui. São grandezas inversamente proporcionais, beleza? Lá nas bases acontece a mesma coisa. Professor, quando é que eu tenho um meio levemente básico? Um meio levemente básico, ó, a gente pode considerar como sendo aqui, gente, ó, até no máximo 8,5. 8,5 a gente pode considerar como sendo levemente básico. Acima disso, tá? Acima disso, a gente já tem uma alcalinidade muito alta, ou seja, uma acidez muito baixa, beleza? E uma alcalinidade muito alta. Então isso quer dizer o seguinte, professor, isso quer dizer o seguinte, se a minha acidez aqui, ó, acidez, eu estou falando da concentração dos íons H+, beleza? Se a minha acidez aqui, ela está diminuindo, o que está acontecendo com o meu pH? Ele está
aumentando. Lembra, são grandezas inversamente proporcionais. Aí você pode perguntar, pergunta bem óbvia. Professor, tanto no meu ácido como no meu básico, o que acontece com a concentração dos íons H+? Aqui, gente, ó, é inversamente a concentração de íons H+, tá? A concentração de OH- é inversamente proporcional à concentração de H+. Então, isso quer dizer o seguinte, ó, enquanto H+ aumenta, OH-, consequentemente, ele tem que diminuir. Ou seja, a acidez aumenta, o pH diminui e a concentração de OH- diminui. A definição aqui, ó, já diz tudo, tá? H+ tem que ser obrigatoriamente maior do que OH-. Professor, se o meu pH aumentar, a minha acidez diminuir, o que acontece? Consequentemente, você vai entender que a concentração de OH- ela tem que aumentar, porque a alcalinidade aumenta. Beleza? Então, acidez e alcalinidade, tranquilo para todo mundo. Beleza? Só que tem um detalhe. Aqui, a gente lembra do seguinte, professor, quando eu falo de ácidos fracos, aí eu coloco aqui, ó, dentro da escala de ácido de acidez moderada. Quando eu falo de ácido forte, aí eu vou tendendo para zero. Do mesmo jeito das bases. Quando eu falo de bases fracas, eu estou falando de alcalinidade moderada aqui, ó. Agora, quando eu passo a tratar de ácidos fortes, o que acontece? O meu pH tende a aumentar, a acidez tende a diminuir e a minha alcalinidade tende a aumentar. Aí você pode me fazer a seguinte pergunta, que todo mundo faz isso. Professor, e quando eu falo de um negocinho chamado de sais? O meio vai ser neutro, ou seja, a escala do meu pH, se eu medir o pH lá dos sais, vai dar 7? Não, aí tu vai lembrar da última aula, tá? Tu vai lembrar da nossa última aula quando a gente falou de hidrólise salina. Você lembra que eu disse para você que existe sais que tem caráter ácidos, existe sais que tem caráter básicos, tá? E existe sais que tem caráter neutro. É exatamente aqui o que você vai ter que prestar atenção. Professor, peraí, quando é que eu tenho um sal que tem caráter ácido? Aí você vai lembrar da aula passada. O sal que tem caráter ácido é um sal que vem de um ácido forte e uma base fraca, por isso que ele tem caráter ácido. Mas dentro da escala, professor, ele vai se enquadrar onde? Em levemente ácido. Beleza? Professor, quando é que eu tenho um sal básico? Quando ele vem de uma base forte e de um ácido fraco, o meu sal tem caráter básico. Por isso que ele se enquadra dentro de um sal básico, beleza? Porque é a basicidade que vai interferir, é a basicidade que vai definir o caráter do sal, tá? É o mais forte que define o caráter, beleza? Então, peraí, professor, então por isso que os sais básicos eu coloco aqui, ó, em uma basicidade, tá? Moderada, né? Em uma basicidade aqui que eu considero como sendo fraca, isso mesmo. Professor, e sal neutro? Aí você lembra dos sais neutros. Os sais neutros vêm de ácido forte e base forte. E o sal vai ter pH exatamente 7. Beleza? Então, é esse conceito aqui que eu quero que você entenda. É esse conceito aqui que você precisa aprender para os assuntos que a gente vai mostrar posteriormente. Beleza? Então, visto isso, aprendido isso, tá? A gente vai para os óxidos, que entra aqui nas funções e que também a gente vai comentar com relação à escala do pH, beleza? Vamos lá, para começar óxidos, você vai lembrar do seguinte, ó. Os óxidos, eles são classificados de duas formas, tá? De duas formas, lembra disso, se liga nisso. Eu vou ter óxidos que nós chamamos de óxidos metálicos, ou também conhecido como óxidos iônicos, tá? E eu vou ter os óxidos que nós chamamos de óxidos covalentes, ou também conhecido como óxidos moleculares, tá? Vou repetir, tá, gente? Ó, óxidos metálicos ou iônicos, ou óxidos covalentes ou moleculares. Aqui fica fácil. Se você conseguiu entender ligação covalente, ligação iônica, a coisa fica fácil. Olha como fica fácil, vê só. Professor, quando é que eu tenho um óxido metálico ou um óxido iônico? Quando eu vou ter, tá? Quando eu vou ter um metal mais um ametal.
Isso é definição de compostos iônicos, beleza? Você vai lembrar, tá? Quando é que eu vou ter um óxido covalente, professor? Eu vou ter um óxido covalente quando eu tenho um ametal mais um ametal. Peraí, só que tem uma condição aqui, eu estou falando de óxidos, Se eu estou falando de óxido, existem 3 condições aqui para que uma substância seja óxido, tá? E é isso que você precisa entender. Você precisa conhecer, você precisa saber identificar as substâncias. Como assim, professor? Eu preciso olhar para um ácido e falar, ó, aquilo ali é um ácido. Eu consigo identificar que é um ácido e consigo definir se ele é um hidrácido ou um oxiácido, beleza? Você precisa olhar para a base e precisa falar, ó, eu conheço, isso aqui é uma base, hidroxila ligado a metal. E você precisa lembrar, tá, das características, das propriedades das bases, como também dos ácidos. Os sais do mesmo jeito, tá? Você precisa olhar para o sal e precisa identificar, caracterizar esses sais. E os óxidos, professor, como é que eu identifico, tá? Porque os ácidos, eu já sei que em meu aquoso libera um íon H+. As bases, eu sei que em meu aquoso libera um íon OH-, mas esse OH- precisa estar ligado a um metal, tá? Exceto o hidróxido de amônio, que é a única base que não é formada por metal. E os sais liberam um íon diferente do íon, um cátion diferente do íon H+, e um ânion diferente do íon OH-. Os óxidos, professor, como é que eu consigo definir os óxidos? Primeiro, você tem que lembrar aqui que existem 3 condições para isso. Eu vou botar aqui, ó, condições, tá? Condições para que eu possa ter um óxido. Primeira condição. Óxidos são compostos bimoleculares. Ou seja, são formados por 2 elementos, só pode ter 2, tá? Só pode ter 2 elementos. Segunda condição, um desses 2 elementos obrigatoriamente tem que ser oxigênio. Peraí, professor, então eu posso dizer que toda base é formada assim, ó, MOE, um elemento qualquer, mais oxigênio, beleza? E terceiro, tá? E terceiro, o oxigênio, obrigatoriamente tem que ser o mais eletronegativo entre os 2. Peraí, professor, Então, a condição é a seguinte. Primeiro, para ser óxido tem que ser um composto bimolecular. Beleza. Para ser óxido, um desses 2 elementos químicos precisa ser oxigênio. Tranquilo. E o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo entre os 2. Aí você vai lembrar daquele famoso desenhozinho da tabela periódica que eu sempre faço. Olha só, olha que lindo, velho. E você vai lembrar das aulas passadas, lá de propriedades da tabela periódica. Olha que bacana. Eu estou falando de uma propriedade chamada de eletronegatividade. Você vai lembrar do seguinte, que a eletronegatividade, ela cresce de baixo para cima no grupo, ou seja, na coluna, e cresce da esquerda para a direita no período, ou seja, nas linhas. E não entra, você vai lembrar disso das aulas passadas, tá? E não entra os gases nobres, por isso que eu vou deixar aqui, ó, escurinho aqui, ó. Não entra os gases nobres. Espera aí, professor. Então isso quer dizer o seguinte, se nós olharmos para a tabela periódica, o elemento mais eletronegativo que eu lembro que existe, ó, é o flúor, que ele está aqui. Mas você lembra que logo do lado do flúor eu tenho quem? Oxigênio. Então, peraí, eu já vou te dar a dica. Olha a dica. Para ser óxido, não tem que ter 2 elementos químicos, e um desses 2 tem que ser o oxigênio, e o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo, ou seja, o oxigênio forma óxido com qualquer elemento químico da tabela periódica, exceto com o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo do que ele. Tudo bem, sim ou não? Vou repetir para quem não conseguiu compreender. Vamos lá. As 3 condições tem que ser bimolecular, beleza, tá aqui, ó, tem que ter 2 elementos químicos, tá? Um desses 2 tem que ser o oxigênio. E o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então, portanto, eu estou afirmando para você que
O oxigênio só não vai fazer óxidos, só não vai formar óxidos com o flúor, porque o flúor é o único elemento da tabela periódica que vai ser mais eletronegativo do que ele. Beleza? Peraí. Se você já entendeu que os óxidos são formados por dois elementos, você vai entender aqui, ó. Professor, quando é que eu tenho um óxido iônico ou um óxido metálico? Quando eu tenho um metal ligado a quem, gente? A oxigênio. Beleza, sim ou não? E isso é um óxido metálico. Quando é que eu tenho um óxido covalente ou molecular? São dois elementos, só pode ter dois, gente. Então aqui fica fácil. Eu vou ter um ametal ligado a oxigênio. Então, peraí. Você deu uma olhada para o óxido lá e tinha lá um metal ligado a oxigênio. Óxido metálico ou iônico. Um ametal ligado a oxigênio. Óxido covalente ou molecular. Beleza? Para isso, aí eu vou separar aqui os tipos de óxidos, tá? Para que a gente possa ver, tá? Separadamente os óxidos metálicos e os óxidos covalentes. Meu cinegrafista, por gentileza, vamos aqui para o outro lado. A gente vai começar aqui, gente, o seguinte, ó. Vamos começar falando aqui dos óxidos, como eu tinha dito, separadamente, tá? Óxidos metálicos, ou também conhecido como óxidos iônicos, tá? Óxidos iônicos, muito bem. Óxidos iônicos. Vamos lá. Eu acabei de falar para ti o seguinte, ó, que os óxidos iônicos, eu tenho obrigatoriamente, eu tenho um metal mais oxigênio. Peraí, professor, peraí. Você vai lembrar daquelas cargazinhas lá dos compostos iônicos. Olha que fácil, olha que fácil. Vamos lá. O oxigênio é um ametal que está no grupo 16, família 6A. Lembra que ele ganha 2 elétrons das nossas aulas anteriores? Ele tem 6 elétrons para 8, precisa ganhar 2. Então, se ele precisa ganhar 2, qual é a carga dele? É fixa, professor, é -2, tá? Lembra da importância dos assuntos anteriores, eu sempre digo em sala, tá? Minha gente, o aluno que sabe de química geral, à medida que a gente vai andando nos conteúdos, as coisas vão ficando mais fáceis. Olha aí, quem aprendeu ligação iônica não está tendo dúvida no que eu estou falando agora. Beleza? Mas vamos lá, ainda falando sobre ligação iônica, tem tudo a ver aqui, ó. Então, peraí, professor, se eu sei que tem oxigênio mais um metal, esse metal vai depender do grupo para que eu possa ter a carga igual lá nas ligações iônicas? É isso mesmo, meu filho, é isso mesmo. Vamos lá, se o grupo dele for 1, ou também conhecido como a família 1A, ou também conhecido como metais alcalinos, qual é a carga dele? É mais 1, perfeito, você está acertando tudo aí, tá? Se o cara tiver no grupo 2, na segunda linha, ou seja, na família 2A, ou nos metais alcalinos terrosos, tá? Qual é a carga dele? Muito bem, é 2 mais, tá bom? E se ele tiver na 13ª coluna, na família 3A, ou seja, na família do boro, qual é a carga dele, gente? Qual é mesmo? Muito bem, é mais 3, perfeito. Professor, eu lembro que lá nas bases que a gente estava falando sobre metais, o senhor falou que os metais de transição ele precisa dar carga. É isso mesmo, porque os metais de transição não têm carga fixa. Então, a mesma coisa acontece aqui, ó. Metais de transição. Metais de transição. Os metais de transição, eles precisam das cargas. Por exemplo, vamos lembrar lá das bases. Esse foi um do exemplozinho que eu citei lá, ó, ferro 2+, ou ferro 3+, perfeito? Professor, eu queria formar alguns óxidos, sem problema nenhum. Vamos para alguns exemplos? Olha que fácil, olha que fácil. Imagine o seguinte, imagine que nós tivéssemos um metal do grupo 1A. Vamos imaginar aqui o sódio e vamos imaginar aqui o lítio, por exemplo. Esses dois caras, gente, tem carga quanto? Qual o valor da carga desses caras? É mais 1, professor, perfeito. Mais 1 aqui e mais 1 aqui. Quero formar óxido. Os dois precisam estar ligados a quem? Oxigênio, perfeito. E qual é a carga do oxigênio, gente? É -2. Nos dois casos, professor, porque lembra, a carga é fixa, gente. Não muda, a carga não muda. Beleza? Aí vamos lá. Ligação iônica, ó. Você vai lembrar das ligações iônicas. O que acontece quando eu cruzo as cargas aqui, gente? Acontece o seguinte, ó. A carga do oxigênio passa como índice para o
sódio. E a carga do sódio passa como índice para o oxigênio. Olha que bacana. É o Na2O. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza. Vou cruzar as cargas aqui, ó. Eu vou cruzar as cargas. Cruzando as cargas aqui, ó, eu ficaria com o Li2O. Beleza? Vou citar mais alguns exemplos. Rodrigo, por favor, apaga esse lado aqui. Bora lá. É o seguinte, ó. Eu vou cruzar... Aliás, eu vou pegar outros exemplos aqui. Imagine que eu vou pegar alguns caras aqui do grupo 2A, tá? Imagine o seguinte. Imagine que nós pegássemos aqui magnésio e cálcio, tá? Qual é a carga do magnésio, gente? É 2+, professor. Perfeito, perfeito. Qual é a carga do cálcio? Também 2+. Os dois vão se ligar com oxigênio. Perfeito. Deixa eu fazer aqui um pouquinho maior para ficar melhor, para que vocês enxerguem. Ó, -2 e aqui -2. Vamos lembrar de ligação iônica. Lembra de ligação iônica. Quando eu cruzo as cargas, o que acontece aqui, gente? Fica assim, ó. Mg2O2. Aí você vai lembrar. Quando esses índices são iguais, o que é que eu faço? Eu simplifico, ó. E quando eu simplifico, fica como? MgO. A mesma coisa acontece com o cálcio. Professor, cruzei as cargas. Beleza. Ficou como? Ca2O2. E quando eu cruzo as cargas, os índices passam a ser iguais. Quando esses índices passam a ser iguais, ó, fica como? CaO. Beleza? Vou para um óxido de metal do grupo 3A. Olha só, vou pegar aqui o alumínio, galera. Ó. O alumínio tem carga +3. O oxigênio tem carga -2. Lembre, eu estou falando dos óxidos metálicos ou óxidos iônicos, beleza? Vamos lá. Quando eu cruzo as cargas aqui, ó, fica como, gente? Al2O3. Perfeito? Professor, me dá um exemplo aí de óxidos que sejam formados por metais de transição. Eu vou te dar 3 exemplos. Vamos lá. Imagine que eu te desse esse cara aqui, ó. Ferro 2+, ferro 3+, e cobre, tá? Com a carguinha +1. Olha só que bacana. Tá? Aliás, vamos usar aqui o cobre com a carguinha +2, beleza? Vamos lá, é o seguinte, ó. Esse cara aqui vai estar ligado ao oxigênio, carga -2. Quando eu cruzo as cargas, eu já vou fazer direto. Aliás, gente, eu repeti aqui as cargas. Vamos colocar aqui, ó. Aliás, como já está ali, aqui embaixo a gente coloca +3, perfeito? Vamos lá. Como os índices são iguais, ó, como as cargas são iguais, os índices vão ser iguais também, tá? Se os índices vão ser iguais também, ó, então aqui ficaria como? FeO. Lembra que a gente simplifica os índices. Aqui, gente, ó, ferro 3+, com oxigênio -2, tá? Quando eu cruzo as cargas, fica como, galera? Fe2O3. Cobre 2+, percebe que tem a mesma perspectiva, ó. Cobre 2+, com oxigênio -2. Quando eu cruzo as cargas, fica como? CuO. É assim que há a formação dos óxidos, tá? Dos óxidos que nós chamamos de óxidos iônicos, beleza? Ou óxidos metálicos. Só que tem um detalhe. Professor, eu preciso dar o nome desses caras aqui, ó. Tá? E dando o nome desses caras aqui é super fácil, velho. Rodrigo, tá pegando aqui, velho? E para dar o nome desses caras aqui é super fácil. Vê só, nomenclatura. Olha como fica fácil, meu irmão. Olha só. Para dar o nome desses caras, se você aprendeu a dar o nome dos ácidos, das bases e dos sais, vocês vão ver que aqui fica super, hiper fácil. Olha como fica fácil. Vê só. Primeiro, para dar o nome desses caras aqui, a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, olha que fácil. É acrescentar o prefixo óxido, ou óxidos, beleza? Você vai acrescentar o prefixo óxidos, tá? Depois, você vai colocar um intermediário di, tá? Percebe que segue um padrão, tá? Nas bases a gente fez assim, nos sais foi mais ou menos assim, ó, e aqui também. Vê só, ó, óxidos mais di, e depois, professor, depois você vai botar o nome do metal que forma o óxido. Só isso, professor? Eita, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, você lembrou da questão dos metais de transição de novo. É um padrão, pô. É um padrão. Quem vem estudando aí percebe que é um padrão. Aí vê só, um padrão como assim, professor?
Lá nas bases, a gente falou que os metais de transição que formam bases, eu tinha que indicar a carga desses metais em algarismo romano. Aqui do mesmo jeito, gente. Olha como é fácil. Espera aí, professor. Então isso quer dizer o seguinte, velho. Olha que fácil. Se esse metal aqui for um metal de transição, se esse metal for um metal de transição, obrigatoriamente, professor, eu tenho que indicar a carga dele. Mas a carga dele eu tenho que indicar como? Você lembra que eu tenho que indicar em algarismos ou algarismo, né? Romano. Beleza? Romano. Eita, professor, vamos botar isso na prática? Vamos lá? E você vai ver que é super fácil. Vamos lá. Vou dar o nome para o primeiro cara que a gente formou ali. Qual é o prefixo que eu uso, gente? O prefixo que eu uso é o prefixo óxidos, ou óxido, né? Óxido, tá? O intermediário é di. E qual é o nome do metal? É sódio. Olha que fácil. Então, o nome desse óxido aqui, Na2O, é o óxido de sódio. Vou para o outro, tá? Prefixo óxido, que todos devem ter. Intermediário, di. Nome do metal, lítio. Então, eu tenho um óxido de lítio. Vou para o terceiro. Prefixo óxidos, ou óxido, né? Intermediário, di. Nome do metal, aí você vai lembrar, ó, magnésio, tá? Magnésio. Beleza? Vou para o terceiro, aliás, vou para o quarto óxido aqui, ó. Prefixo óxidos, ou óxido, né? Di, que é o meu intermediário. Nome do metal é o meu cálcio. Vou para o próximo óxidozinho aqui, ó. Prefixo óxido, intermediário di, nome do metal alumínio, é o alumínio. Beleza? Vou para o meu próximo óxido aqui, ó. Eita, percebe, gente, ó, percebe. A partir daqui, esses caras aqui, todos eles são formados por metais de transição. E quando eles são formados por metais de transição, o que é que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar o seguinte, que eu tenho que colocar a carga desses caras aqui em algarismo romano. Então, se eu tenho que colocar a carga desses caras aqui em algarismo romano, aí vamos lembrar. Vou até colocar com uma corzinha diferente para que tu possa, né, fixar melhor. Vamos lá. Então, aqui o prefixo qual é? São óxidos ou óxido, né? Intermediário de qual o nome do metal? É o ferro, professor. Então aqui eu teria o óxido de ferro, mas eu tenho que lembrar da carga do ferro. Qual é a carga do ferro, gente? É 2+. Então aqui nós teríamos o óxido de ferro 2. Tudo bem? Beleza, gente? Vou para o penúltimo, tá? Prefixo é óxido. Intermediário é di. Muito bem. Nome do metal que forma o óxido é o ferro. Aí agora eu preciso me ligar na carga. Vamos lá. A carga do ferro é quanto, gente? É 3+, ó. Então, o nome desse cara aqui seria óxido de ferro 3. Vou para o nosso último óxido metálico, tá? Prefixo é o meu óxido. Intermediário é o meu di, professor. Nome do metal é cobre. E qual a carga do cobre, galera? É +2. Professor, e por que aqui tem 1? Lembra que tem 1 porque a gente simplificou. Lembra que os índices ficam iguais? Então aqui, ó. Então aqui seria óxido de cobre 2. Beleza, gente? Muitíssimo importante vocês conseguirem identificar que é um óxido e não somente identificar que é um óxido, mas sim saber que é um óxido metálico e saber dar um nome desses caras. É importantíssimo. Vamos lá para o outro lado agora que a gente vai falar agora sobre óxidos covalentes, tá? Lembra. Eu falei sobre os óxidos metálicos e esses óxidos metálicos, eles são formados por um metal mais o oxigênio. Agora, obrigatoriamente, a gente vai falar sobre óxidos, né? Que nós chamamos de óxidos moleculares, ou também conhecido como óxidos covalentes, né? O nome já é bem sugestivo para a gente.
E vocês já sabem disso, já comentamos sobre isso. Espera aí, professor, então se são óxidos moleculares ou covalentes, que ficam mais fáceis, né? Então aqui eu vou ter um ametal, preste atenção, ametal, mais quem, gente? Mais o oxigênio. Espera aí, professor. Vai ser a mesma noção dos óxidos metálicos ou iônicos? Não, não vai ser a mesma noção. Por quê? Lá nos óxidos metálicos, eu tenho cargas fixas, tanto para os metais como para o oxigênio. Aqui para os óxidos covalentes ou moleculares, eu não vou ter essas cargas fixas, tá? Por isso que aqui para a gente não é interessante a gente estar mostrando ou a gente está tentando entender como é que eles podem ser formados, tá? Por quê? Olha só, um mesmo elemento químico, pode formar 2, 3 óxidos diferentes. Olha só, o carbono. O carbono, ele pode formar o CO, como também ele pode formar o CO2. Olha que bacana. Por que isso, Cícero? Porque aqui eles não têm cargas fixas, tá? Por exemplo, o enxofre, ele pode formar o SO, ele pode formar o SO2, como também ele pode formar o SO3. Como, por exemplo, também, tá? O nitrogênio, ele pode formar o NO, ele pode formar o NO2, como ele pode formar o NO2O4. Por exemplo, eu posso ter o P6O7. Beleza, gente? Ou também eu posso ter, por exemplo, o Cl4O3. Beleza? Todos esses caras aqui são óxidos moleculares ou covalentes. Por quê, professor? Eu tenho ametal mais ametal. O mais importante aqui de tudo é você olhar para cá, conhecer que são óxidos, identificar que são óxidos, tá? E são óxidos covalentes ou moleculares. E o mais importante de tudo é isso aqui, ó. É a nomenclatura, que são esses caras aqui, gente, que são muito usado em fenômenos, tá? Da natureza, tá? Em fenômenos naturais. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar sobre efeito estufa. No efeito estufa, a gente fala muito de CO2. Muito, tá? É um gás estufa. A gente vai falar de chuva ácida. Em chuva ácida, a gente fala muito de SO2, SO3, NO2. A gente fala muito desses caras, tá? Então, por isso que é muito importante você saber, tá? E identificar que esses caras são óxidos. E mais ainda, precisa saber e entender os nomes desses caras, tá? Professor, o nome dos óxidos metálicos ou covalentes difere muito dos óxidos iônicos? Sim, mas é facinho também, super hiper fácil. Vê só. Lá nos óxidos iônicos, nós falamos o seguinte, que teria que ter um prefixo óxido. E todos precisam ter. Todos os óxidos, independentemente se ele seja iônico ou covalente, precisa ter o prefixo óxido. Todos esses caras aqui precisam ter um intermediário di, independentemente do tipo do óxido, tá? E, consequentemente, você já aprendeu que eu tenho que ter o nome do ametal. É isso aí. Professor, você acabou de dizer que os óxidos covalentes ou moleculares dava-se o nome diferentemente dos óxidos iônicos ou metálicos. E basicamente é a mesma estrutura. Só para que você entenda a diferença mínima é o detalhe. Como assim, professor? Olha só. Antes do prefixo óxido, aqui você vai usar outro prefixozinho, que eu vou te falar daqui a pouco. Antes de dar o nome do ametal, você vai usar um outro prefixo. Professor, peraí. Tanto esse prefixo aqui, como esse prefixo aqui, os dois me indicam o quê? Me indicam quantidade. Ou seja, eu vou contar quantos oxigênios eu tenho e eu vou contar quantos ametais eu tenho. É contar, é quantidade. Professor, e quando eu falo de quantidade, eu estou falando de quê? Vamos lá.
Se você contar presta atenção, tá? Se você contar você vai usar o prefixo mono. Bem devagarzinho, tá? Se você contar 2, você vai usar o prefixo di. Se você contar 3, tanto aqui como aqui, ou seja, tanto os oxigênios como os ametais, você vai usar o prefixo tri. Olha que fácil. Se você contar 4, você vai usar o prefixo tetra. Se você contar 5, você vai usar o prefixo penta. Se você contar 6, é hexa. Se você contar 7, é hepta. Se você contar 8, é octa. Se você contar 9, é nona, ou nono, né? E se você contar 10, é dec, ou deca, né? Gente, perceba, ó, isso que eu estou fazendo aqui também você vai ver um pouquinho mais lá na frente. Você vai ver isso daí de novo para dar a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Perceba, vou repetir de novo. Quem sabe de química geral lá na frente chega voando, tá? Chega voando, tá? Beleza, vamos lá. Professor, vou contar. Contei a quantidade de oxigênios. Tinha 2, prefixo di. Depois, bota o óxido, claro. Professor, bota o intermediário di. Tranquilo. Contei os meus ametais. Tem 5. Eu boto o que, professor? Penta. E depois o nome do metal. Vamos testar? Vamos testar? Tá aqui, ó. Cl4O3. Primeiro eu conto os oxigênios. Espera aí, vamos lá. Quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 3. Se eu tenho 3, qual é o prefixo que eu uso? É o tri, professor. Prefixo tri. Esse tri me diz que eu tenho 3 oxigênios. Beleza, tranquilo. E agora, se me diz que eu tenho 3 oxigênios, eu tenho que colocar assim, ó, trióxido. Então, me diz que eu tenho 3 oxigênios, tá aqui. Depois eu coloco um intermediário di. Perfeito. Agora eu vou para o ametal. Quantos cloros eu tenho? Eu tenho 4, professor. O prefixo que eu uso é tetra. Perfeito, tetra. Muito bem, tetra. Mas qual é o nome do ametal? É o cloro. É o cloro. Então, peraí, professor. Então, o nome desse cara seria trióxido de tetracloro. Ou seja, então, na forma do óxido, na fórmula desse óxido, eu tenho 3 oxigênios e tenho 4 cloros. Beleza? Tudo bem, sim ou não? Só que eu preciso te mostrar aqui um detalhe, tá? A química é linda, ó, sempre por conta dos detalhes. Olhe os detalhes, tá? E o aluno diferenciado, ele sabe disso. Esse prefixo mono, eu só uso para indicar a quantidade de oxigênios, tá? Eu só uso para indicar a quantidade de oxigênios. Só isso, tá? Eu só uso para indicar oxigênios. Professor, peraí. Então isso quer dizer o seguinte, vamos lá. Olha só, se nós fôssemos dar o nome desse cara aqui, me ajude. Primeiro eu conto a quantidade de oxigênios. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 1. Qual seria o meu prefixo? Seria mono. Perfeito? E depois do meu mono, que me indica um oxigênio, eu coloco óxido. Então eu teria monóxido, porque eu tenho um oxigênio. Depois, professor, o intermediário di. Mas conte, quantos nitrogênios eu tenho? Eu tenho 1. Se eu tenho 1 nitrogênio, professor, eu vou usar mono? Não, você não vai usar mono. Tá? Por quê? Porque mono só serve para indicar a quantidade de oxigênios. Você simplesmente coloca o nome do ametal. Então o nome desse cara aqui seria monóxido de nitrogênio. Monóxido de nitrogênio. Beleza? Vou para cá, para o iniciozinho aqui. Quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 1, professor. Eu tenho 1, perfeito. Se eu tenho 1, qual é o meu prefixo? Mono. E depois coloco o óxido, que é o prefixo que indica a quantidade de oxigênios. Depois
di. Mas eu tenho um carbono, professor. Lembra, você não vai colocar monocarbono. Aqui você não pode botar monocarbono. Você tem que botar carbono. Por quê, professor? Porque aqui, gente, ó, o mono vai lembrar, tá? O mono só indica a quantidade de oxigênios, beleza? Aí vamos lá. Vou para o segundo. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 2. Qual é o prefixo? Di. Mas de o que, gente? Dióxido, que me diz que eu tenho 2 oxigênios. Intermediário, di. Nome do ametal é o carbono. Ó que lindo. Então o nome desse cara aqui é dióxido de carbono, mais conhecido popularmente como gás carbono. Mas quimicamente falando, pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, nós chamamos de dióxido de carbono, beleza? Vou para o SO. O SO, carinha bem conhecido já das nossas estruturas das aulas anteriores, lembra? Geometria e polaridade. Vê só, o SO, tá? Quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 1. Então, o prefixo que eu uso é o mono, tá? Mas mono, o que, gente? Monóxido, porque eu tenho 1 oxigênio. Intermediário, di. Nome do ametal, enxofre. Aí aqui eu não vou mais nem comentar, porque eu só coloquei enxofre, tá? Lembra, o ametal eu não coloco mono. Vou para cá, ó. Olha só, quantos oxigênios eu tenho? 2. Prefixo, gente, é o meu dióxido, né? É o meu dióxido que me indica 2 oxigênios. Intermediário, de quem, gente? De enxofre, ó. Então o nome desse cara aqui seria o dióxido de enxofre. Vou para cá, ó. Quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 3. O prefixo, tri. Mas tri o quê? Trióxido, perfeito. De quem, gente? De enxofre, perfeito. Trióxido de enxofre. Vou para cá, ó. Quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 2. Prefixo, di. Dióxido, porque me indica 2 oxigênios. Intermediário, di. E o nome do ametal? Nitrogênio. Então, peraí. Então, o nome deste cara aqui seria dióxido de nitrogênio. Professor, e aqui? Vamos lá? Quantos oxigênios eu tenho? Conta aí, conta comigo. Eu tenho 4. Qual é o prefixo que eu uso? Perfeito, você acertou. É tetra, muito bem. É tetra, tá? Mas tetra o quê? Tetraóxido. É tetraóxido. Perfeito, perfeito. Porque me diz que eu tenho 4 oxigênios. Intermediário é di. Quantos nitrogênios eu tenho? Tenho 2. Então aqui eu preciso colocar, ó, o di porque eu tenho 2. Eu só não coloco se eu tiver 1, porque o mono só indica a quantidade de oxigênios. De nitrogênio. Muito bem, ó. De nitrogênio. Vou para cá, ó. Vou para cá. Quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 7. Se eu tenho 7, qual é o prefixo que eu uso? É o meu hepta. Mas hepta o que, professor? Heptaóxido. Então isso me diz que eu tenho 7 oxigênios na molécula. Perfeito. Intermediário é o meu di. Quantos fósforos eu tenho? Eu tenho 6, professor. Então 6, o prefixo é hexa. Mas hexa o que? Hexafósforo. Perfeito, gente? Então, galera, muitíssimo importante esse assunto, muitíssimo importante você saber identificar os óxidos, muitíssimo importante você saber diferenciar os óxidos e mais importante ainda é você saber dar os nomes, tá? E as propriedades vai ficar para uma outra aula, beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado, espero mais uma vez que eu tenha superado as expectativas de todos vocês, tá? Fiquem com Deus, estou contando os dias, as horas, os minutos, os segundos para que a gente possa voltar às nossas atividades rotineiras, tá? E possamos sair dessa loucura. E lembre, em momentos tão difíceis, a gente precisa dar a mão a quem precisa, tá? É agora onde a gente vai perceber, onde a gente vai ver quais são aquelas pessoas que têm corações bons, tá? Então precisamos dar as mãos para todo mundo e não deixar ninguém para trás. Beleza? Ó, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.